Glória a Deus, gente. Tempo especial. Confesso que estou um pouco nervoso também. Não só pela ocasião, mas pela liberdade e responsabilidade que a pastora Eliana me incumbiu, dizendo: Fausto, organiza aí. Tá bom, eu vou organizar. Eu confesso que facilmente essa noite nós poderíamos ter passado aqui nesse telão um parabéns de um ex-presidente da República. Facilmente nós poderíamos ter colocado aqui de coração um ministro a parabenizar o nosso pastor, governadores de estado, homens que Deus posicionou nessa nação e que foram diretamente influenciados pelo nosso pastor. Eu confesso que foi meu primeiro impulso, mas Deus colocou algo no meu coração para essa noite, de preparar essa homenagem com essas pessoas especiais. Depois a família do nosso pastor vai estar aqui no altar também. Mas essas pessoas que hoje liberaram uma palavra, um parabéns sobre a sua vida, uma parte do nosso corpo pastoral, sei que todos querem, querido, próximo ano tem homenagem também. Uma parte das pessoas que dedica boa parte do seu dia para estar trabalhando junto com o Senhor. Mas Deus colocou muito forte no meu coração que seriam essas pessoas a homenageá-lo essa noite, porque ninguém, pastor, ninguém nessa vida vai amar tanto o Senhor do que essa igreja. Não há privilégio maior nessa terra do que caminhar com alguém cheio do Espírito Santo. É uma honra para nós estar aqui essa noite, para louvar o nosso Senhor Jesus pela sua vida. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração para essa noite, para esse tempo. Rapidamente, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, lá no final ele declara: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Há um poder, há um favor, quando nós nos submetemos ao nosso Deus e aos profetas que esse Deus posicionou nesta terra para abençoar as nossas vidas. E olhando para esse texto, eu vejo a responsabilidade daqueles que nessa terra foram chamados como profetas, como sacerdotes, como homens de Deus. Sei que essa palavra hoje nos ensina muito, porque há um sacerdócio santo sobre todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Mas há um sacerdócio especial de homens que Deus consagrou nessa terra, que o Evangelho declara anjos, mensageiros do Deus Todo-Poderoso, para comunicar as boas novas para nós como igreja. E olhando para esse texto, poderia pensar em muitos atributos e características desses profetas que nos abençoam de tantas formas. Mas quero falar um pouco essa noite sobre frutos. Jesus disse assim: nós nessa terra seremos conhecidos pelos nossos frutos. Alguém tem um propósito de Deus sobre a sua vida aqui? Alguém tem um ministério, um chamado? Levante sua mão. Você foi chamado para gerar frutos. Sabe que todo aquele que entrega a sua vida para Jesus e tem uma expectativa ministerial, ele deseja ser reconhecido. Mesmo mais humilde do servo da igreja, no fundo do coração dele, ele tem o desejo de ser reconhecido. Eu confesso que durante muito tempo da minha vida ministerial, eu tinha uma frustração em mim pelo reconhecimento, é natural. A gente quer saber se está sendo aprovado, se estamos no caminho certo. Mas um dia Deus me revelou algo em relação ao ministério, sobre frutos, que mudou a minha vida. Fazendo um estudo, Deus me ensinou sobre um princípio bíblico.
um princípio judaico que nos ensina que relevância nessa terra, aos olhos do nosso Deus, exige que a bênção do Senhor seja liberada em no mínimo 3 gerações. Lembra que Deus, para se apresentar para o seu próprio povo, Ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele se manifesta como Deus relevante. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas servem a Deus, mas buscam importância. Porque importância é algo instantâneo, é algo momentâneo. Esse ano Deus fala conosco sobre relevância. Qual é a diferença? A relevância permanece. Podemos ter hoje um pastor muito importante em uma igreja, mas esse pastor importante pode ser substituído em 10 segundos por outro. Acontece. Mas se um pastor é relevante, o nome dele nunca é esquecido. O nome dele marca a história não de uma geração, mas de gerações. E pensando nisso, eu sei que há dezenas de pastores aqui, se nós unimos com os evangelistas, há centenas de líderes aqui desse ministério. Mas eu vou falar do que eu experimentei ministerialmente aqui. Hoje eu pegava uma caneta e rabiscava num pedaço de papel em relação a esse princípio, da onde eu vim. Quem é o meu pastor? Quais são os frutos do meu pastor? Se nós somos conhecidos por isso, e se a relevância da parte do Senhor vem de geração em geração. Hoje à tarde eu meditava que o pastor Michael, ele é pastor daquele que me ganhou para Jesus, do pastor René. E debaixo desse discipulado eu me tornei um pastor. E com aquela caneta eu continuei escrevendo. Nessa mesma bênção geracional está aqui o pastor William, pastor Alessandro, que falou aqui agora há pouco, pastor Gustavo, pastor Murilo, que está em Curitiba, está nos assistindo, pastor Alan, pastor Raduan. Tirando os pastores que vieram dessa bênção de geração em geração, eu estou falando só desse raminho dessa árvore. Temos o Daniel como evangelista, o João como evangelista, o Leandro como evangelista. E inscritos nessa turma de CTM que desejam ser pastores, nós temos o André, o Alisson e o Sinuê. Eu falei só o nome dos homens, mas as esposas os acompanham. Querido, desse ramo dessa igreja, são 14 gerações de sacerdotes. 14 gerações de sacerdotes. Isso nos dá relevância. Eu creio, pastor, meu pastor, que o que Deus tem liberado sobre a sua vida não é apenas algo importante ou instantâneo. Oramos, torcemos e ajudamos naquilo que o Senhor precisar, seja no Instagram, seja em mídias sociais, seja aonde o seu nome estiver, estaremos com o Senhor. Mas mesmo que um dia, o Instagram se junte com o falecido Orkut, que aquilo que nós entendemos por mídia social, ou por YouTube, ou por propagação do Evangelho, ainda que os meios mudem, o que o nosso Deus tem sobre a sua vida já está perpetuado nessa terra. Que o seu nome seja conhecido em todos os lugares, pastor, é o nosso desejo. Que os nossos netos, que os nossos bisnetos, que os nossos trisnetos possam olhar para trás e se orgulhar dos frutos que foram gerados desde o dia que o Senhor entregou a sua vida para Cristo. Relevância, meu irmão, é algo que vem através dos frutos. Sei que Deus está falando ao coração de homens e mulheres que têm ministério nessa casa.
Cristo nos disse: o machado está à raiz da árvore. E ministério é um lugar de pressão. Tem pastor aqui? Ministério é um lugar de pressão, é ou não é? Cristo declarou: o machado sempre está à raiz da árvore. Então, ou você é cortado porque não dá frutos, ou você gera frutos e é podado para que gere mais frutos. Relevância é algo que nós alcançamos quando a bênção do Senhor se manifesta de geração em geração. Falo sobre frutos e encerro falando sobre obediência. Alguns anos atrás eu participei de um curso e era um curso que envolvia ministrações, teologia. Mas eu achei muito interessante porque durante uma hora um desses pregadores, ele ensinou sobre procrastinação. Alguém conhece? E durante uma hora ele juntou dezenas de versículos bíblicos dizendo: não procrastine, não deixe para depois, corra, Deus tem pressa. A sua vida não anda porque você está acomodado, vai ter com a formiga, preguiçoso. E durante uma hora ele gerou um ambiente de agilidade, de rapidez. Uma hora depois, um outro professor foi ministrar uma palavra. E durante uma hora, ele juntou dezenas de versículos bíblicos falando: não tenha pressa. Deus é longânimo. Não se precipite, porque os erros que você cometeu são decisões precipitadas. Não tenha calma. Se for urgente, não é de Deus. Eu me lembro que naquele momento eu orei e disse: Deus, quem está certo? E Deus disse na hora: os dois. Há tempo para todas as coisas. E um profeta da parte do Senhor é aquele que sabe o momento de dizer para a igreja: ei, acalma o seu coração. E é aquele que discerne os tempos de Deus para dizer: meu irmão, Deus tem pressa. E aquilo que talvez iria demorar 10 anos vai acontecer nos próximos 10 dias. E acontece. Um profeta é um dispenseiro fiel, e eu louvo ao Senhor, porque esse é o ministério do nosso pastor, um dispenseiro, aquele que vai na dispensa do Deus Todo-Poderoso. E ele sabe o que liberar e o que ministrar sobre nós. Sabe discernir os tempos e as estações. Eu sei que a vida de muitos nós, inclusive a minha que estamos aqui, as nossas vidas foram transformadas por uma palavra, por um culto, por um momento que nos instrui, nos dá uma direção que muda o rumo da nossa história. Durante muitos anos eu aprendi que igreja boa é quando termina o culto e ninguém quer ir embora. Alguém já ouviu isso? Mas alguém já percebeu como a gente sai rápido da igreja aqui? Não, é muito rápido. Às vezes termina o culto, eu vou atender uma pessoa, quando eu olho assim, eu digo: rapaz, eu amo a vida do meu pastor, porque o culto de domingo, ele não encerra no culto de domingo. Já vi muitos cultos construídos apenas para o momento de domingo. Amo a vida desse profeta que sempre nos dá algo para fazer segunda-feira de manhã. E a gente sai da igreja e chega em casa entediado. Só eu. Chega segunda-feira, chega, que eu preciso colocar em prática, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso estudar, eu preciso empreender. Eu preciso me mover diante dessa palavra. Deus tem liberado sobre nós um verdadeiro profeta sobre essa geração. O homem que tem mudado a história de territórios. Um pastor de pastores. Essa noite nós temos uma oportunidade de honrar a vida do nosso pastor. Eu poderia falar mais muitas coisas aqui, mas seriam redundantes. Poderíamos falar a noite inteira sobre as experiências que nós tivemos debaixo do pastoreio
do Michael Abud. Mas quero me dar e te dar a oportunidade essa noite de demonstrar diante desse altar gratidão pela vida dele. Querido de coração, e foi o que eu disse a ele ano passado, disse, pastor, o que eu vou dar para alguém que tem tudo? Não é essa sensação, às vezes você vai comprar um presente para alguém. Eu fui no shopping essa semana e disse, o que dá para alguém que tem tudo? Dê honra, querido. Aquilo que você honra, você atrai sobre a sua vida. Essa noite foi preparada para o testemunho daqueles que têm caminhado muito, muito perto do nosso pastor. Declararem quanto nós temos sido abençoados. Honra é o caminho que mais te aproxima do seu pastor.